A Igreja de Cristo é o lugar onde pessoas imperfeitas, vindas de diferentes histórias, culturas e níveis de maturidade espiritual, se reúnem sob o senhorio de Jesus. Contudo, onde há pessoas, há também a possibilidade de conflitos. Não é novidade que, mesmo no meio do povo de Deus, surgem desentendimentos, mal-entendidos, disputas e feridas emocionais. Já no Novo Testamento, vemos que as primeiras igrejas não estavam livres desses problemas. A igreja de Corinto, por exemplo, enfrentava divisões internas, acusações mútuas e até mesmo disputas judiciais entre irmãos. O apóstolo Paulo, cheio de zelo pastoral, escreveu em 1 Coríntios 6, 7 a 11, palavras firmes e diretas. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo mostra que o problema não era apenas o conflito em si, mas o fato de irmãos permitirem que as diferenças se transformassem em escândalos públicos, expondo o corpo de Cristo diante do mundo. Eles estavam recorrendo a tribunais seculares para resolver suas desavenças, tornando o nome de Cristo alvo de vergonha. O conflito dentro da igreja é especialmente grave porque atinge o testemunho do Evangelho. Jesus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13 a 16. Quando o mundo vê irmãos em Cristo brigando, se acusando, se ofendendo, a luz se apaga, o sal perde seu sabor e o reino de Deus deixa de ser representado com fidelidade. No entanto, não devemos ser ingênuos. Os conflitos são inevitáveis. Onde há convivência, há também a possibilidade de choque de opiniões, temperamentos e interesses. O que nos diferencia como igreja não é a ausência de conflitos, mas a forma como lidamos com eles. Em Tiago 3,16, a palavra nos alerta, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Por trás de muitos conflitos estão raízes de orgulho, inveja, egoísmo e competição. São estas obras da carne que alimentam as divisões e tornam relacionamentos saudáveis em campos de batalha. Neste primeiro momento, somos chamados a reconhecer a realidade dos conflitos na igreja e compreender a seriedade com que Deus os encara. Mas, acima de tudo, a palavra também aponta um caminho de restauração e cura que iremos explorar neste devocional. Quando os conflitos surgem na igreja, o que está em jogo não é apenas a paz entre irmãos, mas a própria saúde espiritual da comunidade e o testemunho diante do mundo. O próprio Jesus advertiu com muita seriedade sobre os escândalos no meio do povo de Deus. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Toda vez que permitimos que disputas internas se tornem públicas, ferimos a imagem de Cristo que a igreja deve refletir. A comunhão que deveria ser o nosso maior testemunho se transforma em motivo de vergonha. E, infelizmente, não são poucos os casos em que desentendimentos entre cristãos acabam afastando novos convertidos, enfraquecendo a fé dos mais frágeis e escandalizando os de fora. Jesus disse que o mundo saberia que somos seus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. João 13:35. Isso significa que o amor deve ser a base de todas as nossas interações dentro da igreja, não o orgulho, a vaidade ou o desejo de vencer uma disputa. Infelizmente, muitos conflitos nascem de questões pequenas que se transformam em grandes muralhas de separação, por falta de diálogo, humildade e perdão. É aqui que precisamos fazer uma autoanálise sincera. Será que temos dado mais espaço ao nosso próprio ego do que à voz do Espírito Santo?
Será que, em nome da razão e da justiça, temos alimentado contendas que poderiam ser resolvidas com uma conversa humilde e um pedido de perdão? Paulo exorta em Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Cada conflito não resolvido cria brechas espirituais, permitindo que o inimigo semeie ainda mais divisão. Pequenas mágoas se transformam em ressentimentos profundos. Discussões pontuais viram inimizades duradouras. Feridas emocionais se tornam muros quase intransponíveis. Por isso, devemos ser rápidos para lidar com os desentendimentos, buscando o diálogo sincero, a reconciliação e o perdão antes que o conflito amadureça e se transforme em raiz de amargura. Como o autor de Hebreus adverte, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12, 15. O conflito mal resolvido não afeta apenas duas pessoas. Ele contamina o ambiente espiritual da igreja. Um pequeno desentendimento pode gerar fofocas, tomar lados, criar divisões e, por fim, entristecer o Espírito Santo. Deus não apenas nos alerta sobre os perigos dos conflitos na igreja, como também nos dá um chamado claro: sermos pacificadores. Jesus, em seu Sermão do Monte, deixou uma promessa maravilhosa. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Isso significa que o amor deve ser a base de todas as nossas interações dentro da igreja. Não o orgulho, a vaidade ou o desejo de vencer uma disputa. O pacificador não é alguém que simplesmente evita problemas, mas aquele que trabalha ativamente pela reconciliação. Ele não alimenta fofocas, não toma partido em discussões, não acende o fogo da discórdia. Pelo contrário, busca o diálogo, a compreensão, o perdão e a paz. Esse chamado ao ministério da reconciliação é tão importante que Paulo o coloca como parte essencial da nova vida em Cristo. Em 2 Coríntios 5, 8 e 19, ele afirma: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Se fomos reconciliados com Deus, não podemos nos recusar a buscar reconciliação com nossos irmãos. O perdão que recebemos deve também ser o perdão que ofertamos. Negar o perdão a alguém é, de certa forma, desvalorizar o perdão que recebemos de Cristo na cruz. Muitas vezes, o orgulho é o maior inimigo da reconciliação. A carne resiste ao arrependimento, prefere a razão ao amor, busca a vitória sobre o outro, em vez de buscar a vitória da paz. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo entende que perdoar não é fraqueza, mas força espiritual. O livro de Provérbios 19:11 nos ensina: a sabedoria do homem lhe dá a paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Ignorar ofensas não no sentido de fingir que nada aconteceu, mas de não permitir que pequenas falhas tomem dimensões desproporcionais. Muitas vezes é melhor ceder e manter a paz do que insistir em alimentar um conflito por causa de uma questão menor. Jesus também nos ensina, em Mateus 5, 23 e 24, que a reconciliação deve preceder até mesmo o culto. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. O Senhor valoriza tanto a paz entre os irmãos que coloca a reconciliação como prioridade antes mesmo da adoração. Isso nos mostra que o culto verdadeiro não é apenas uma questão de liturgia, mas de um coração limpo diante de Deus e dos homens. Para que os conflitos não se tornem raízes de destruição na igreja, precisamos desenvolver atitudes práticas, que devem ser cultivadas diariamente.
Manter a unidade no corpo de Cristo é responsabilidade de cada membro, e isso exige vigilância espiritual constante. Vigiar o próprio coração. O primeiro campo de batalha é o nosso interior. Provérbios 4:23 nos ensina: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Devemos ser honestos conosco mesmos e permitir que o Espírito Santo revele qualquer orgulho, inveja, ressentimento ou vaidade que possam estar alimentando conflitos. Muitas vezes não é a atitude do outro que sustenta o conflito, mas a maneira como reagimos internamente a essa atitude. Desenvolver a comunicação amorosa. Grande parte dos desentendimentos nasce de palavras mal colocadas, de má interpretação ou de conversas interrompidas. Em Efésios 4:15, Paulo orienta: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Falar a verdade é necessário, mas sempre com amor, respeito e humildade. A comunicação cristã deve buscar edificar, não destruir. Prontidão para perdoar. O perdão não deve ser uma exceção, mas um hábito. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Todo cristão, ao meditar na cruz, encontra forças para perdoar. Afinal, fomos perdoados de uma dívida incalculável, e Deus não nos cobra aquilo que já foi pago pelo sangue de Cristo. Recorrer à oração constante. A oração não muda apenas circunstâncias externas, mas principalmente o nosso próprio coração. Quando oramos pelos irmãos com quem temos dificuldades, permitimos que o amor de Deus opere em nós, quebrando resistências e nos tornando mais compreensivos. Buscar a ajuda dos líderes espirituais. Em alguns casos, o conflito precisa ser mediado com sabedoria pastoral. Jesus já nos orientou, em Mateus 18:15-17, sobre o caminho da exortação e da mediação com maturidade e discernimento. Não alimentar fofocas ou divisões. Devemos sempre rejeitar as conversas que semeiam discórdias. Provérbios 26:20 diz: sem lenha, o fogo se apaga. Sem o caluniador, a contenda cessa. Quando decidimos não ser cúmplices de fofocas ou maledicências, estamos apagando muitos incêndios antes que eles cresçam. A igreja saudável não é aquela que nunca enfrenta conflitos, mas aquela que sabe resolvê-los com graça e sabedoria. Assim, a unidade permanece e o mundo pode enxergar em nós a glória de Cristo. Em todo este caminho de reflexão sobre conflitos na igreja, chegamos inevitavelmente à cruz de Cristo. Ali está o maior exemplo de reconciliação já realizado. Ali, o inocente pagou o preço pelos culpados. O justo assumiu a culpa dos injustos. O Filho de Deus, humilhado, ferido e rejeitado, intercedeu por aqueles que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Diante desse amor incompreensível, não há espaço para orgulho, ressentimento ou mágoa. A cruz destrói as barreiras que nos dividem e nos ensina que a reconciliação é o caminho superior. Como podemos nos recusar a perdoar um irmão quando já fomos perdoados de uma dívida infinitamente maior? O apóstolo Paulo, com profunda sabedoria, escreveu em Colossenses 3:12 e 13: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência,
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Este é o padrão do reino: suportar, perdoar e amar. Não como um peso, mas como um reflexo da própria obra de Deus em nós. Precisamos lembrar sempre que, enquanto estivermos nesta terra, todos nós ainda estamos em processo de santificação. Ninguém é perfeito. Todos falham, todos erram. Por isso, a maturidade espiritual se manifesta justamente na capacidade de lidar com as imperfeições do outro, sem permitir que o amor esfrie. Jesus sabia que o maior testemunho da igreja seria sua unidade. Por isso, antes de ser preso, ele orou ao Pai: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. A unidade da igreja é, portanto, uma poderosa pregação silenciosa ao mundo. Quando o amor prevalece sobre o conflito, quando o perdão vence a mágoa, quando a humildade supera o orgulho, o mundo reconhece a presença de Cristo entre nós. Hoje, o Espírito Santo nos convida a fazer uma escolha: continuar alimentando as divisões ou decidir perdoar, reconciliar e promover a paz. Se há alguém a quem você precisa pedir perdão, faça isso com coragem e humildade. Se há alguém que você precisa perdoar, libere o perdão agora mesmo. Assim, a glória de Deus será vista em sua vida e na igreja. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela obra perfeita da cruz, que nos reconciliou contigo e nos ensinou o verdadeiro perdão. Ajuda-nos, Pai, a vencer o orgulho, a abandonar toda mágoa e a escolher o caminho da reconciliação. Que o Teu Espírito Santo nos guie diariamente, para que sejamos instrumentos de paz e unidade no Teu corpo. Que a Tua Igreja reflita a Tua glória e que o mundo veja em nós o amor de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a ser um pacificador. E juntos digamos: Amém, glória a Deus, aleluia.